O STJ decidiu sobre a legalidade da chamada fundamentação per relationem ou aliundi. Do que se trata isso? É o uso, vamos dizer, institucionalizado do Ctrl+C, Ctrl+V. O magistrado, ao decidir em um processo, ele se reporta a uma manifestação anterior dos autos, seja dele próprio ou de outra pessoa, e ele faz a citação direta dessa manifestação anterior e diz, olha, eu concordo com essa posição aqui que consta dos autos, portanto, essa deve ser a solução do caso concreto. Isso pode acontecer apenas de uma forma, vamos dizer, limpa e seca, apenas fazer essa citação e já dar a solução, ou ele ainda pode tecer algumas considerações sobre o que consta nessa manifestação anterior. Vamos ver aqui as normas que a gente tem sobre o assunto, que é o assunto de como uma decisão judicial deve estar fundamentada. Primeiramente, a gente tem na Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, a disposição no sentido de que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, certo? E o CPC traz regras mais precisas quanto a isso. Então, quanto à sentença especificamente, o artigo 489 dispõe em seu parágrafo 1º sobre o que precisa para uma decisão ser considerada fundamentada. E eu vou destacar aqui o que consta no inciso 4 e no inciso 5. Porque no inciso 4 ele diz assim, que não é fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então aqui o CPC ele não diz que o magistrado ele tem que analisar exatamente todos os argumentos apresentados, porque às vezes até é uma forma de atuar de forma procrastinatória, principalmente quando é feito de uma forma defensiva, de trazer alegações muito variadas apenas para dar trabalho para rebater todas elas, né? E aí na esperança de isso retardar o julgamento. Então, muitas vezes, um argumento só rebate todos aqueles argumentos, ou grande parte deles. Então, por uma interpretação lógica mesmo do que consta na sentença ou na decisão, você consegue deduzir que vários daqueles argumentos foram repelidos ali por um argumento apresentado pelo magistrado. Claro que ele pode eventualmente, e seria até preferível que ele diga que está adotando essa posição, esse tal fundamento, e que esse fundamento repele ou afasta os argumentos A, B, C, D, E e F da contestação, por exemplo, certo? Então, seria o ideal, mas de toda forma, ainda que ele eventualmente não faça essa referência expressa, mas se for possível deduzir, né, logicamente que esses argumentos ficam prejudicados, a análise deles, quando um argumento só na sentença rebate vários. Então, vou dar aqui um exemplo, que seria da aplicação de um princípio da especialidade. Se a sentença diz que não cabe aquilo que está sendo alegado porque tem uma norma especial que trata sobre o assunto e dá outra solução, não adianta trazer 5 ou 6 normas gerais que vão no sentido contrário à norma especial. Então, o princípio da especialidade aqui, ele por si só rebateria 5 ou 6 normas gerais que tratariam sobre o assunto. Aqui um exemplo bem genérico, mas que eu acho que dá para exemplificar esse tipo de situação. O inciso 5 traz a situação que diz respeito a precedentes judiciais, que é o caso em que uma sentença apenas invoca um precedente e diz, isso aqui é improcedente conforme tema tal. E, no entanto, ele não faz uma confrontação entre o caso concreto e o precedente para dizer que esse caso tem tais elementos, esse precedente tem tais outros elementos, e logo esse caso aqui se amolda ao do precedente. É um raciocínio silogístico, né? Que, inclusive, esse é um dos motivos de eu ter criado esse canal, que é para justamente ajudar as pessoas a interpretarem melhor os precedentes, porque é tentador, né, para quem atua no dia a dia, tem muitos processos, e fazer uma análise, muitas vezes, a partir do que está ali na tese exclusivamente, e isso muitas vezes perde uma visão do que é que está ali na ratio decidendi mesmo daquele precedente, né? Então, estou aqui tentando dar minha colaboração para que
as pessoas vejam um pouco além do que está na redação literal das teses, né? E o inciso 5 aqui busca justamente impedir que a tese seja mal aplicada, porque sequer é feita uma análise comparativa entre o caso concreto e o precedente judicial. O artigo 1022 diz que se há qualquer um desses vícios aqui, listados no parágrafo 1º do artigo 489, caberá a interposição de embargo de declaração para suprir uma omissão, né? E, por fim, o artigo 1021 do Código de Processo Civil, que trata sobre o recurso do agravo interno, que é o recurso que cabe contra a decisão monocrática do relator, por exemplo, de uma apelação. E o CPC diz que, nesse caso aqui, o relator ele não pode, ao julgar o agravo interno, se limitar a reproduzir a decisão agravada. Portanto, aqui é um caso em que o CPC é expresso, dizendo que não cabe a fundamentação per relationem pelo uso da decisão agravada no agravo interno como fundamento para o julgamento desse recurso. Então, a gente tem pelo menos uma situação aqui em que o CPC é expresso sobre o uso da fundamentação per relationem. Não foi objeto do tema 1306 do STJ, que tratou sobre a fundamentação per relationem, mas eu trouxe aqui a lei dos juizados especiais, porque ela fala no artigo 46 que o julgamento do recurso inominado, né, que é o recurso que cabe contra a sentença na primeira instância, se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Então, aqui a lei dos juizados dá a entender que cabe uma fundamentação per relationem nos juizados, né? Mas, de outra mão, o STF já analisou no tema 339 sobre como deve ser fundamentada uma decisão judicial e tem a seguinte redação, esse tema. O artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. E aí vai na linha do que eu já estava dizendo, né? Não é preciso uma análise pormenorizada, porque muitas vezes, a partir de um fundamento aplicado na sentença, na decisão judicial, você consegue logicamente afastar vários dos argumentos que foram trazidos no recurso ou na peça contestatória ou mesmo na petição inicial. Então a decisão precisa ser fundamentada, ainda que sucintamente. Então, por outro lado, os argumentos que podem sim afastar aquela conclusão que consta na decisão, esses aí têm que ser enfrentados. Não pode haver omissão do julgador, certo? Então, o tema 1306 partiu aqui desse panorama e nele o relator, além de falar sobre o conceito da fundamentação per relationem, que eu já mencionei anteriormente, fala também sobre as suas espécies, que eu falei aqui por alto, né? Que tem a espécie que é exclusiva ou pura, que é aquela em que seria a citação pura e seca, como eu falei, né? Que o julgador apenas cita essa manifestação anterior, mas não acrescenta nada e já dá a solução para o caso. E tem a espécie integrativa ou moderada, na qual ele, além de citar, ele faz suas considerações sobre o caso ou sobre aquela manifestação anterior. Ele acrescenta alguma coisa, dá um toque pessoal à decisão, né? E as funções da fundamentação, não só da fundamentação per relationem, né, a fundamentação em geral, ela tem a função endoprocessual, porque permite um controle interno dentro do processo, inclusive via recursos como os embargos de declaração, como mencionei, como também há uma função extraprocessual ou exoprocessual, como preferir, porque permite, a partir da publicidade da decisão, que a população, de modo geral, também faça seu juízo crítico sobre o que foi decidido. Hoje, cada dia, isso está mais presente, né, pelas redes sociais, inclusive, né, é muito comum a gente ver decisões judiciais circularem, sobretudo sobre temas mais polêmicos, né? E o relator, citando a ministra Isabel Galotti, ele traz aqui algumas situações de que a fundamentação é válida, que não cabe a alegação de omissão do julgador. Por exemplo, quando a matéria já foi decidida ou quando há pedido de rejulgamento, isso aqui é muito comum, né? Quando há sucessivas petições para análise da mesma questão, né? Quando, por exemplo, os embargos de declaração, eles vêm apenas com o objetivo de que o juiz reconsidere a posição dele, como se os embargos de declaração
tivesse por objetivo convencer o juiz de que ele decidiu equivocadamente, que não é para isso que serve o recurso do desembarque de declaração. Também o caso da contradição externa, isso aqui é um caso que é muito presente em embarque de declaração interpostos equivocadamente, no caso, que é o caso em que o embargante alega que a decisão embargada ela está em contrariedade a uma prova ou a uma norma. E quando a contradição que permite a interposição de embarque de declaração é apenas aquela que é dentro da própria decisão, entre os argumentos utilizados dentro da mesma decisão, ou seja, é uma contradição interna. Portanto, embargos de declaração não servem para resolver contradições externas, né? Ou seja, se, por exemplo, como eu disse, o embargante entende que o juiz interpretou errado uma determinada prova. Muitas vezes o embargante até mesmo tem noção disso aí, tem conhecimento disso, mas ainda assim interpõe o recurso na esperança de que, na verdade, o juiz reconheça o equívoco e altere a decisão. No entanto, há a questão de que o próprio Código de Processo Civil, sobretudo se é o caso da sentença, porque aí já se exauriu a jurisdição na primeira instância, o Código de Processo Civil ele veda que o juiz confira efeito infringente, a menos que de fato tenha existido uma omissão, né? Então, eventualmente, ainda que o juiz reconheça um equívoco, ele não vai poder reconhecer nos embargos de declaração, porque não é a via recursal para tanto, né? E a ministra fala ainda na situação da análise concisa ou sucinta, que eu já mencionei anteriormente, né, foi objeto do tema 339 do STF, que ela diz que inclui análise sucinta ou concisa quando essa decisão ela afasta uma determinada alegação, inclusive sem ela expressamente referir a norma alegada. E aqui se aplica perfeitamente aquilo que eu falei sobre o princípio da especialidade como um exemplo, né? Se o juiz diz que tem uma norma especial que rege o assunto, ele não precisa analisar as normas gerais que foram alegadas como aplicáveis ao caso, falar uma por uma, porque se ele está dizendo que é o princípio da especialidade que se aplica, naturalmente aquelas normas gerais estão afastadas, né? Não precisa ele de forma pormenorizada, de forma expressa em relação a cada uma das normas. E também ela diz que isso aqui inclui os argumentos logicamente repelidos. Mais uma vez, né? Se é apresentado um fundamento que, como consectário lógico, ele afasta vários outros, não precisa analisar todos especificamente. Então, a tese do STJ ficou definida nos seguintes termos. Eu não vou ler aqui na literalidade, eu vou colocar aqui na descrição o texto, certo? Mas a tese foi no sentido de que cabe a fundamentação per relationem ou aliundi, com ressalva de que o juiz deve enfrentar novas questões relevantes, ainda que sucintamente. E que, se for o caso de agravo interno, que, como eu mencionei, há uma vedação no CPC de uso da decisão agravada como fundamento para a decisão do agravo interno, apenas será possível se o agravo não trouxer nenhum fundamento novo. Então, o STJ flexibilizou o artigo 121, parágrafo 3º do CPC, que faz uma vedação absoluta ao uso de decisões, da decisão agravada como fundamento para decidir o agravo interno, para dizer que isso aqui somente é vedado, de fato, se o agravo não traz nenhum fundamento novo. Se o agravo traz um fundamento novo, aí o juiz vai ter que decidir sobre esse novo fundamento, ainda que sucintamente. Então, aqui no frigir dos ovos, né, o que a gente tem é que todos os fundamentos que são relevantes e que podem, eventualmente, de fato, afastar aquela conclusão adotada, todos esses fundamentos têm que ser analisados, ainda que de forma sucinta, conforme já decidido agora pelo STJ no tema 1306 e também o que já tinha sido decidido pelo STF no tema 339. E antes de encerrar aqui, eu convido todos vocês a conferirem as playlists do canal. Tem já várias playlists criadas. Na verdade, tem playlists sobre todas as matérias: processo civil, penal, constitucional, ambiental, tributário, tem vários casos, previdenciário também, financeiro, né? Então, confiram as playlists se você quiser revisar um assunto específico. E tenho aqui também uma playlist do ENAM, que são apenas os julgados do STF e STJ, certo? Então aqui eu já tenho cerca de 1 ano e meio de todos os precedentes que são de competência da Justiça Federal comentados aqui nesse canal, o que é motivo, inclusive, para vocês se inscreverem e clicar no botão de curtir também. Muito obrigado e até a próxima.